Olá, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um Maná Podcast. Estamos felizes porque estamos recebendo você aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus. E hoje nós estaremos iniciando uma série de estudos baseados no Salmo de número 119. O Salmo 119 é um salmo incrível. E aqui, nessa série que nós vamos iniciar hoje, estaremos trabalhando os 22 ou as 22 estrofes do capítulo 119 do livro dos Salmos, que tem 176 versículos. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um Maná Podcast. O Salmo 119, ele traz uma particularidade que é importante que nós compreendamos. O Salmo, ele se divide em 22 estrofes de 8 versículos cada, e que cada um recebe a letra do alfabeto hebraico, começando do Aleph até o tal que é o último das letras do alfabeto hebraico. E hoje nós vamos tratar do primeiro trecho, que é a primeira estrofe, chamada também de Aleph. Então, hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 8, que é muito comum e é muito fácil de ser, porque nós já estudamos esse, já lemos ele, possivelmente você já leu ele na igreja. E ele diz assim: bem-aventurados e irrepreensíveis no caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que o cumpramos à risca. Tomaram sejam firmes os meus pés, os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei do que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido teus retos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Aqui nós vemos algo importante. O Salmo 119 é o capítulo mais longo de toda a Bíblia. Ele possui 176 versículos e é um verdadeiro hino de amor à palavra de Deus. E cada sessão dessas, ele enfatiza a importância da lei, dos mandamentos, dos estatutos e dos juízos do Senhor. Esse salmo foi escrito de forma acróstica, seguindo as letras do alfabeto hebraico. Os primeiros 8 versículos correspondem à primeira letra, Aleph. Isso mostra que o salmista deseja ensinar algo fundamental para a nossa vida espiritual. E começa com a palavra de Deus. Então, é como se o salmista estivesse dizendo: se você quer começar bem a vida com Deus, comece pela palavra. Então, vivemos numa geração em que as pessoas baseiam a busca da felicidade em muitos lugares. Em dinheiro, em empregos, em sucesso, em relacionamento, em reconhecimento social, em coisas que são chamadas a atenção para a sua visibilidade. Porém, o salmista aqui, ele revela algo fundamental. Ele revela que
O segredo antigo e eterno é andar segundo o caminho do Senhor. Isso é importante que nós observemos, porque a verdadeira felicidade está em viver segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, e os versículos o versículo de 1 a 8, ele nos mostra 3 grandes verdades que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Primeiro, o caminho da verdade ou da verdadeira felicidade. Segundo, o desejo sincero de obedecer a Deus. O terceiro, a dependência da graça divina. Vamos meditar nessas verdades? Primeiro ponto que nós chamamos a atenção aqui, o caminho da verdadeira felicidade. Versículos 1 a 3, o salmista começa com uma palavra muito importante, bem-aventurados. Essa palavra significa feliz, abençoado, pleno, realizado, ou seja, o salmista está falando que sobre essa felicidade, ela precisa ser baseada em algo que seja realmente o fundamento da felicidade. Então, bem-aventurado os irrepreensíveis nos seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Observe algo interessante aqui. A felicidade bíblica, ela não começa com sentimentos. Ela começa com o caminho. Um caminho. O texto fala do caminho. Na Bíblia, o caminho representa um estilo de vida. O texto fala do caminho de forma que mostre a felicidade como sendo algo, não um estado emocional, mas um modo de vida, um modo de viver. Então, o salmista descreve 3 características das pessoas felizes aqui. Por que eu chamo salmista? Primeiro, porque nós não sabemos exatamente quem foi o autor desse capítulo, desse poema, mas sabemos que ele era um sábio, porque além de ser inspirado por Deus, ele usou características humanas muito bem fundamentadas. Ora, aqui o texto, ele separa 3 características das pessoas felizes. Primeiro, são aqueles que andam no caminho íntegro. Bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho. Irrepreensível aqui não significa perfeito, não significa que não erre nunca, mas significa alguém que vive com uma coerência espiritual. Hoje vivemos uma crise de integridade. O mundo parece que está às avessas. Pessoas dizem uma coisa e fazem outra. Professam fé, mas vivem de maneira contrária à fé que professam. Falam de Deus, mas ignoram a sua palavra. E isso é muito difícil de você combinar aquilo que você faz com aquilo que você deseja. E então o salmista, ele nos lembra que um bem-aventurado, ou seja, um feliz, é aquele que tem uma coerência na sua vida e na sua prática. A Bíblia ensina que a felicidade começa quando nossa vida está alinhada à vida de Deus, ou à vontade de Deus, ou alinhada com Deus. Integridade, ela traz paz. Por quê? Porque o pecado, ele traz a culpa. O pecado faz com que você se sinta diminuído. O pecado faz com que você viva uma vida ansiosa, uma vida vazia, uma vida de inquietudes. Não é falta de dinheiro, muitas vezes. É falta verdadeiramente, de buscar a presença de Deus. Muitos reclamam, é falta de dinheiro, por isso que eu não sou feliz.
ou é falta de oportunidade. Não é nada disso. Não é nada disso. É falta de alinhamento com as coisas de Deus. O segundo tipo de pessoa que é feliz são aquelas que andam na lei do Senhor. Veja, o versículo diz que andam na lei do Senhor. Note, o texto não diz que conhecem a lei. O texto diz que andam na lei do Senhor. E o que é isso? Conhecer a Bíblia não transforma você num verdadeiro cristão. Conhecer a Bíblia não significa nada para alguém que precisa andar nos caminhos do Senhor. Satanás conhece a Bíblia de capa a capa, mas ele não obedece a Deus. Ou pelo menos só obedece quando é forçado. Ora, aqui nós vemos um exemplo em que muitas pessoas sabem versículos bíblicos, conhecem parte da Bíblia, sabem as histórias bíblicas quase todas. Quantas vezes você não encontra um mendigo aí na rua, né? Um drogado, uma pessoa da sociedade esotérica citando Bíblia, citando versículos, mas continuam vivendo da mesma forma, distante de Deus. Isso não teve mudança. Porque quando você encontra com o Senhor, há uma mudança de comportamento, há uma mudança de vida, há uma transformação. O salmista ensina que a felicidade perfeita vem quando a palavra de Deus se torna direção diária da sua vida. E a palavra de Deus funciona como um mapa espiritual, em que você seguindo, você vai chegar naquele patamar que Deus deseja que você siga. Olha, não tem mapa. O mapa é a Bíblia. Não tem o caminho das pedras. O caminho das pedras é a Bíblia. Portanto, qualquer outro caminho que você busque, que não seja aquele que está dentro da palavra de Deus, não produz a verdade. E se não produz a verdade, não procede da verdade. E se não procede da verdade, não pode agradar a Deus. Terceira pessoa que é feliz, aqueles que buscam o Senhor de todo o seu coração. Irmãos, nesse versículo 2 aqui, ele diz assim: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e andam e o buscam de todo o coração. Aqui nós vemos uma outra questão importante, e é algo profundo. Deus não procura apenas religiosidade externa. Deus não procura apenas uma fé de aparência. Deus não procura alguém que se pareça com o crente. Embora o crente deva se parecer com o crente também. Mas ele procura um coração compungido e contrito, um coração transformado. Buscar o Senhor de todo o seu coração significa dar prioridade ao Espírito Santo de Deus, significa ter sinceridade diante de Deus, significa ter um relacionamento verdadeiro com Deus, porque Deus quer ter esse relacionamento com seus filhos. Muitos querem a bênção de Deus, mas não querem ter um relacionamento com Deus, não querem buscar a Deus. Querem resposta, mas não querem ter um relacionamento. Querem milagre, mas não querem ter um compromisso com as coisas de Deus. O salmista diz: felizes são aqueles que buscam a Deus com intensidade, que buscam o Senhor verdadeiramente. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto está lá no versículo 4 ao versículo 6. Ele diz, aqui ele muda um pouquinho do tom, e ele começa a falar diretamente com Deus. No versículo 4 ele diz: tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpríssemos na risca. O que quer dizer isso? Aqui nós aprendemos algo importante. Deus não nos deu os seus mandamentos como opção. Deus não nos deu
os seus mandamentos como sugestão. Não, ele deu como direção para a nossa vida. Hoje, muitas pessoas tratam a Bíblia como uma opinião espiritual. Eu posso seguir ou não seguir. Mas a palavra de Deus, ela é autoridade divina. Ela determina como é que você pode agir para agradar a Deus. Os mandamentos não existem para limitar a vida. Ele existe, os mandamentos existem para proteger a vida. Assim como um pai estabelece limites para proteger seus filhos, Deus também estabelece mandamentos para proteger o nosso coração em uma vivência, em um mundo em que as pessoas trocaram o certo pelo errado. Um ponto importante aqui que nós devemos destacar é a luta interior pela obediência. O verso 5, ele diz assim: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Aqui vemos algo muito humano. O salmista deseja obedecer, mas reconhece a sua fragilidade. Ele deseja servir ao Senhor, mas ele reconhece que ele pode falhar. E ele diz: tomara. Isso revela uma luta interior muito grande. Todo cristão verdadeiro conhece essa luta. Todos os cristãos sabem da luta do que é ser servo de Deus num mundo, distonante com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele descreveu lá em Romanos 7, no versículo, capítulo 7 de Romanos, ele disse: o bem que eu quero fazer, esse não faço. Essa luta revela algo importante, que o verdadeiro crente é aquele que deseja obedecer a Deus. Se você tem um desejo no seu coração de agradar a Deus, é a prova de que você foi escolhido de Deus. Quem não se importa em obedecer a Deus, ainda não está apto para dizer que é um servo de Deus. Não entendeu a santidade de Deus. O salmista demonstra um coração sensível nesse sentido. E ele deseja viver corretamente diante do Senhor. Aqui nós temos no versículo 6 uma outra lição importante, que a obediência remove a vergonha espiritual. Então ele diz assim: não terei do que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Veja, a desobediência à palavra de Deus, ela gera uma vergonha espiritual. Sabe por quê? Porque o pecado, ele produz a culpa, o pecado, ele produz o medo, o pecado, ele produz o distanciamento de Deus. Foi assim desde o começo. Depois do pecado, Adão e Eva, o que fizeram? Se esconderam de Deus. Então, esse é o efeito do pecado. Sempre tenta nos afastar da presença de Deus, mas a obediência traz uma confiança diante do Pai Celestial. E é por isso que o salmista fala essas palavras: quem anda na palavra vive com a consciência tranquila. Uma outra lição que nós aprendemos está no versículo 7. Essa terceira lição que nós aprendemos aqui no versículo 7, ele nos fala da transformação produzida pela palavra de Deus na nossa vida. E ele diz assim no versículo 7: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Aqui vemos um processo espiritual. E esse processo, ele é da seguinte forma: aprendizado, transformação e gratidão. Quanto mais conhecemos a palavra, mais percebemos a sabedoria de Deus, o que gera em nós um sentimento de gratidão
por sermos alcançados por essa graça maravilhosa. A palavra de Deus não é apenas informação, ela é transformação. Uma outra questão aqui que esse versículo nos ensina é que a palavra molda o nosso caráter. A Bíblia não foi dada apenas para nos informar, ela foi dada para nos formar, nos moldar, porque ela molda o nosso pensamento, ela molda os nossos valores, ela molda as nossas decisões e ela molda também o nosso caráter. Quando alguém vive exposto à palavra de Deus, então sua mente começa a mudar. A sua mente começa a se adaptar com a mensagem que a palavra de Deus nos revela. Isso é chamado de teologia da renovação da mente. O apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Mas principalmente o versículo 2, quando ele diz assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra aqui, de transformar, a renovação da nossa mente, essa palavra, ela reorganiza o nosso interior. A palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela começa a moldar toda a nossa atividade. E por isso é que ela gera adoração. O salmista diz: render-te-ei graças. Ou seja, quanto mais conhecemos a Deus, mais o adoramos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais somos gratos por Ele nos alcançar. E a adoração verdadeira, amados, eu quero deixar isso bem claro, ela nasce da revelação de Deus. Quanto mais compreendemos a palavra, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus, mais nosso coração se inclina em gratidão a esse Deus maravilhoso. No versículo 8, nós encontramos aqui, no finalzinho desse trecho, dessa estrofe, a dependência da graça de Deus. O salmo termina com uma oração, e ele diz o seguinte: observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Isso é profundamente teológico, amados. Porque o salmista afirma duas coisas importantes ao mesmo tempo: a responsabilidade humana e a dependência divina. Isso nós vamos nos aprofundar na medida em que formos estudando esse capítulo, que é muito importante. Então ele diz: observarei os teus estatutos. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele está se comprometendo, assumindo um compromisso. E logo depois ele diz assim: não me desampares. Isso mostra o quê? Dependência de Deus. Ele quer aprender a lei de Deus, mas ele sabe que em muitos momentos ele vai seguir a tendência da carne, a tendência do corpo, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. Tudo isso ele sabe que há dentro da humanidade. Por isso ele diz: olha, não me desampares, ou seja, não se afaste de mim. Essa dependência de Deus é a dependência que todo crente deve ter. E essa é uma das grandes verdades da vida cristã. Vivemos entre o esforço e a graça. Buscamos obedecer, mas dependemos da ajuda de Deus. Por nós mesmos não temos condições, irmãos. É por isso que quando você tenta ser crente com toda a sua força, você peca, você cai. Não cai da graça, você cai em pecado, em tentação. Por quê? Porque você quer fazer na força do seu braço. Não há como você ser crente o tempo todo na força do seu braço. Não dá.
Nós somos falhos, somos imperfeitos. Por isso, para sermos crentes fiéis, temos que estar debaixo do controle, da dependência de Deus. É Ele quem nos sustenta, porque de outra forma nós cairíamos. E se tivéssemos de perder a salvação por causa das quedas, nós jamais seríamos salvos. Por isso é que nós cremos fielmente que é Deus quem nos sustenta. É Deus que nos segura, é Deus que nos capacita, é Deus que nos ampara diante das provas, das provações, das tentações, das aflições. É Ele que nos sustenta. Sem Deus não conseguimos permanecer. Jesus ensinou essa mesma verdade quando Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Aqui vemos que a obediência cristã não é apenas uma disciplina, ela é relacionamento com Deus. Precisamos da graça divina todos os dias, e a oração sustenta a vida espiritual. Observe que o salmista termina com uma oração. Isso mostra que a vida espiritual precisa da dependência de Deus, dependência constante de Deus. Não basta estudar a Bíblia, não basta ouvir sermões, não basta conhecer teólogos, não basta assistir o podcast do pastor Israel para você obter fé. Você tem que andar nos caminhos do Senhor, você tem que crer no Senhor, você tem que buscar o Senhor. A oração mantém o coração alinhado. Então busque ao Senhor. E essa é a verdade. Eu quero trazer aqui algumas implicações espirituais. A felicidade verdadeira está na palavra de Deus. O mundo busca felicidade em muitas coisas, mas a Bíblia diz: feliz é quem vive segundo a vontade de Deus. A palavra nos protege dos caminhos destrutivos. A obediência começa no coração. Deus não quer apenas que você tenha um comportamento externo, uma pessoa boa diante da sociedade. Deus quer que você busque a verdade, busque o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo isso nos mostra que amar a sua palavra, desejar a sua vontade, viver para a sua glória, esse é o objetivo principal do crente. Tanto que a primeira pergunta do breve catecismo que nós aprendemos na igreja presbiteriana é: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Viver com Ele para sempre. Mas temos que glorificar a Deus. E a vida cristã, ela é uma caminhada diária. O salmista fala do caminho. Isso significa progresso. Ninguém amadurece espiritualmente do dia para a noite. Não dá para amadurecer assim. É uma jornada. E eu quero trazer aqui essa verdade para você. Precisamos da graça de Deus. Precisamos da graça do Senhor, na presença do Senhor, para buscarmos a verdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Ele nos abençoe e que nós possamos nos encontrar no nosso próximo estudo, dando continuidade a essa série. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro.